Que bom que nós podemos estar juntos nesse momento para começar um novo formato dos nossos vídeos, aonde nós vamos simplesmente olhar pela janela da vida e ver esses assuntos que estão no nosso dia a dia, estão impactando as nossas vidas e que vale a pena a gente conversar, ter uma visão a respeito deles, trocar e ver como é que isso vai impactar de verdade as nossas vidas. Como você já sabe, se você ainda não assina o meu canal, vou pedir para você assinar, e aí sempre que tiver alguma coisa nova, como hoje, você vai receber as informações. Se esse conteúdo, de alguma forma, edificar a sua vida, então curta aí, compartilha com os amigos. Eu creio que vai ser um tempo muito legal. Então, vai escrevendo aí nos comentários, que você vai escrevendo e eu vou respondendo na medida que vocês escrevem. Eu creio que nós podemos ter um tempo de qualidade, reflexão. Então, bora lá. Primeiro assunto da noite, ó, OVNIs. E aí? Escreva aí nos comentários, por favor. Era um drone? Era um OVNI? Era um helicóptero? O que você acredita que está acontecendo nessa história que tem surgido e cada vez mais, nos últimos 60 anos, cada vez mais nós vamos vendo relatos e mais relatos a respeito dos OVNIs. E o que me chama a atenção em tudo isso que vem acontecendo nesses últimos anos é que nós vamos encontrar OVNIs de todos os formatos, de todos os jeitos. As descrições são as mais inconclusivas possíveis, né? A gente tem OVNI para tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, né? As narrativas, os desenhos, aquilo que apresenta, a nave era assim, a nave era desse jeito, a nave era do outro jeito. E é muito interessante porque dá a impressão de que a gente tem uma conexão intergaláctica que vem gente de tudo quanto é lugar, de longe, de muito longe. E é aí que a gente começa a perceber algumas coisas que me fazem pensar. Se esses seres extraterrestres têm uma tecnologia, eles são tão avançados, é interessante que nesses 60 anos que cada vez mais, de forma recorrente, esse discurso vem sendo trazido à tona, a gente fica pensando, mas cadê? Cadê a contribuição? Por que eles vêm aqui em silêncio, se mostram para alguns, mas na verdade não estabelecem nenhuma conexão? O que é que está por trás disso? Você já parou para pensar? Você já conseguiu enxergar eh, quais são as hipóteses para tudo isso? E aí, era OVNI mesmo? Era um ser de uma outra galáxia? Hum? Era alguém que está vindo de muito longe? Bem, eu não sei. Mas eu tenho pensado eh, a respeito dessas coisas, isso tem me chamado muito a atenção. Uma das coisas que me chama a atenção, eu estou aqui com as minhas notas, porque não dá para falar disso tudo de cor. Mas vamos pensar aqui numa coisa. Você já deve ter ouvido aquela expressão ano-luz. Então, o que é um ano-luz? É a distância que a luz leva para percorrer durante 365 dias de um ano terrestre. Então, os cientistas eles calculam que em 365 dias a luz consegue percorrer uma trajetória de 9,46 trilhões de quilômetros. Um ano-luz. Então, eu não consigo nem dimensionar na minha mente o que são 9,46 trilhões de quilômetros. Então, vamos entender do que a gente está falando.
do que a gente está falando. Qual a distância? Você já parou para pensar? Olha, a galáxia mais próxima que nós temos da nossa, ela está a 2,5 milhões de anos-luz. Olha, eu não tenho calculadora aqui para fazer essa conta. Olha, 2,5 milhões de anos-luz. É a galáxia mais próxima, Andrômeda, mais próxima da galáxia em que a gente está. Então, quando você olha para algo plausível, para a possibilidade real, você para assim, bem, esse ser que nos visitou, segundo dizem os ufologistas, eles viajaram a que velocidade? Que tecnologia esses povos teriam para desenvolver uma velocidade que seria capaz de percorrer essas distâncias? Eles estão vindo, quando eles saíram, nós nem existimos, se é para pensar dessa forma. Então, isso faz com que a gente pare para refletir, para pensar que tem alguma coisa fora do controle. Tem alguma coisa que não faz sentido. Essa é só mais uma gota nesse grande oceano de narrativas que nós estamos vivendo nesses últimos anos. Eu vou mostrar para você um quadro. Eu acho que é possível mostrar para você um quadro desses últimos 4 anos, de coisas que foram acontecendo sempre nesses primeiros 3 anos, 3 meses do ano. Olha, 2020, você sabe o que aconteceu. Nos 3 primeiros meses, qual foi a novidade do momento? O mundo parou. Aí, 2021, um ano depois, nós paramos de novo aqui discutindo a picadinha, né? Foi outro reboliço que a gente pôde perceber. Aí, passa mais um ano, qual é a novidade? A guerra da Ucrânia. E agora, um ano depois, nós vemos aí os objetos voadores não identificados. Só isso você já consegue traçar o quanto isso ocupou a agenda de nossas vidas, o quanto isso. Essa última nem tanto, mas as outras três, 2020, 2021, nós assistimos um espetáculo de bizarrices, vendo isso nas redes sociais, na televisão, aquela comissão daqueles senhores ilustres que a gente conhece. Você começa a perceber que isso é quase como diz o autor de Eclesiastes, correr atrás do vento. Mas quando eu olho para essa fala aqui no meu cubo mágico hoje está poderoso. Olha só que coisa interessante. Eu tenho aqui OVNIs e aqui eu tenho os globalistas. Será que isso aqui tem relação com isso aqui? Será que os OVNIs que estão aparecendo agora, a picadinha do outro ano, mais aquele outro negócio do outro ano, mais a guerra, será que isso tem a ver com essa onda que está invadindo o mundo nesses últimos 40 anos, nesses últimos 50 anos? Eu poderia falar de 1750, quando isso aqui começou. Ó. Podia ir mais lá atrás, 1400 e pouco, quando foi lançado um livrinho, Cidade das Damas, um contraponto aos livros de Agostinho de Hipona, bispo de Hipona. Então você percebe, você olha para essa tônica que a gente está vendo aí, e se você for analisar todos esses movimentos na história, você vai ver que a raiz disso tudo está muito, muito, muito lá atrás. E quando você olha bem isso aqui, ó, eu falei dos olhos, ainda não entrei nesse assunto aqui não, hein? Calma aí. Eu só estou falando aqui no meu cubo mágico dos OVNIs. Cara, quando você olha para isso aqui, fala sério.
Aí você olha para isso aqui, você vê o livro, que eu esqueci o nome da mulher que escreveu o livro lá, 1400, 1400 e pouco, 1300 e pouco, finalzinho ali, um livro Cidade das Damas, um contraponto, uma sátira, um movimento contra o célebre livro que Agostinho escreve. Então você começa a perceber as conexões que já vêm de muito tempo, de muito tempo. Então, quando a gente olha para essas realidades, só isso aqui já faz a gente parar, pensar e fazer um pensamento crítico, fazer um pensamento que nós somos brasileiros, eu sou brasileiro, e a gente, cara, eu sei que a gente precisa ser estudado pela NASA, porque tem algumas coisas que acontecem nessa Terra que são quase que inexplicáveis. Mas quando você para pensar nisso, eu quero falar com vocês uma coisa. Vamos pensar aqui. A gente está vendo aí, tem um outro assunto que eu não incluí na nossa pauta aqui, mas eu vou só dar uma pitada aqui para a gente pensar. Quantas catástrofes climáticas a Terra já sofreu? Então, você olha para a nossa história, se você pensar nessa Terra, eu não sou devoto da teoria darwiniana, não, tá? Eu sou criacionista. Eu penso que a Terra, a nossa vida, tem um Criador. Então, eu não olho para a Terra da perspectiva de natureza, eu olho para a Terra numa perspectiva da criação, porque a minha perspectiva é essa. Ó, de todos esses livros que estão aqui, ó, o mais importante é esse aqui. Então, quando eu olho para essa pegada, quando eu paro para refletir a respeito disso, olha bem, quantas catástrofes você tem visto. Aí, você já vem acompanhando nesses últimos anos aí o pessoal com o efeito climático, a narrativa do clima, do impacto do clima, que temos que salvar a Terra, temos que salvar a Terra, temos que preservar a natureza, quando deveríamos preservar a criação. A criação. E aí toda essa construção, porque se você fala preservar a natureza, você já está fazendo um contraponto à criação. Porque quando eu vim para essa live assim para fazer uma reflexão, para a gente pensar a partir daquilo que a gente tem como convicção das nossas vidas, mas eu não queria ficar citando o texto da Bíblia aqui. Eu queria que a gente conversasse para a gente entender. Olha, quando você olha da perspectiva da criação, há um contraponto. Parece que são diametralmente opostas, tá? Um do lado, sabe, não há convergência. Se você olhar de uma perspectiva natureza, não vai ter convergência com a criação. Porque se eu admitir a criação, e eu admito, eu tenho que pensar que tem um Criador. Então tem algo maior. E aí é que você começa a entender que o problema que nós estamos vivendo com esse lado do cubo, esse lado do cubo, esse outro lado do cubo, esse lado do cubo, tá vendo aqui desconstrução da heteronormatividade, tá vendo aqui, ó, feminismo, globalismo, o que mais tem aqui? Marxismo cultural, globalismo de novo, cubo mágico aqui é poderoso, hein? Então, quando você olha para isso aqui, você vai perceber. Vou fazer uma ponte aqui, ó. Vou fazer uma ponte aqui. A criação, natureza. Então tem a turma do Preserve a Natureza e tem a nossa turma que glorifica o Criador e consegue contemplar a beleza da natureza, da criação e sabe e reconhece o seu valor. A gente tem até uma percepção e uma compreensão de que a criação, ela aguarda com ardente expectativa. Bem, eu falei que eu não ia citar texto da Bíblia, né? Tá bom, então eu vou ficar quieto. Mas você começa a perceber que o grande problema que envolve tudo isso aqui é fugir da natureza metafísica.
é fugir do transcendente, é fugir daquilo que é material. Tudo isso aqui que está nesse globo rejeita qualquer percepção metafísica. Então, a espiritualidade para essa turma aqui é um problema. Eles têm espiritualidade, eles desenvolvem espiritualidade, mas há sempre numa perspectiva contrária da criação e do Criador. Porque se admitirmos, e nós admitimos, que temos uma criação, pá, e temos um Criador, então há uma transcendência, há uma espiritualidade que está envolvida nessa transcendência da criação e do Criador. Então, galera, vou me desculpar, ó, mas tem uma chave para isso aqui. Rapaz, o tempo está voando demais. Jesus. Não pode falar o nome de Jesus, né? Porque quando fala o nome de Jesus, nós estamos ofendendo as outras pessoas. Então você começa a perceber toda a construção que vai sendo feita, toda a construção que vai sendo feita para... Eu não vou usar essa palavra agora. Vou virar aqui minha ampulheta que vai me determinar o tempo que eu tenho para falar com vocês. Pessoal, preste atenção. Eu quero falar um negócio agora aqui muito sério. Lembra do que eu estava falando da criação versus a natureza? Então, se eu sou do país de Nevascaranga, a minha nação chama-se Nevascaranga. Eu sou um habitante dessa nação. Então, quando você tem uma nação que não cuida bem da criação, a perspectiva que a gente está vendo do globalismo é punir essa nação, é estabelecer sanções econômicas. Por quê? Porque a gente caminha para isso aqui, ó. Então, se eu tenho um país X aqui, se eu tenho um país Y ali, com a sua soberania, vamos lembrar desse nome, soberania. Lembre desse nome, soberania. Cada nação é soberana sobre o seu povo, sobre a sua cultura, sobre o seu território. Mas numa perspectiva que vai se construindo nessa teia que a gente vai vivendo todo dia, nessas narrativas, agora nós vamos levantar um fundo global para manter aquela grande floresta de Nevascaranga. Ora, por que esse fundo vai ser feito para manter aquela floresta de Nevascaranga que tem no seu subsolo grandes e tremendas riquezas que fazem despertar as mentes mais brilhantes do universo. Vamos falar de UFO, vamos falar de OVNI, né? Do universo. Os seres extragalácticos, eles vão vir para cá porque eles têm interesse na grande floresta de Nevascaranga. Para pensar, gente. Reflita. Olha bem, então você vai vendo a teia de construções que agora nós precisamos nos unir como nação, porque temos que implantar o controle sobre o que estão fazendo com a floresta de Nevascaranga, porque se realmente nós nos unirmos, nós vamos conseguir proteger a natureza. Então, os interesses globalistas, quais interesses que eles têm? De sobrepujar a soberania. Por isso, é preciso enfraquecer. Não estou vendo soberania nos seus contatos. Olha, para quem você quer enviar uma mensagem? Viu aqui? O meu relógio falou comigo. Está conectado na internet, está ouvindo a voz, perguntou, não estou vendo soberania nos seus contatos.
De onde será que vem essa voz, hein? Galera, para pensar. Então você percebe toda essa construção que vai sendo feita, e aí a gente vem sendo bombardeado. Olha, cada vez mais você vai ouvir falar disso aqui, ó. Daqui a pouco, já ouvi uma notícia aí que os cientistas de uma grande nação chamaram teólogos para discutir o impacto na sociedade dos OVNIs. Para pensar, galera. Isso vai começar a vir à tona de uma forma avassaladora, porque agora é a vibe. Agora, vamos parar para pensar. Olha só. Vamos pensar num governo global. Eu não devia ter usado essa palavra governo global. Vamos pensar num totalitarismo mundial, beleza? Aí, olha o que acontece, olha o que vai acontecer. Se você tem um inimigo, se a nação X entra em litígio com a nação Y, ora, eles entram em conflito. Se não consegue resolver o conflito entre a nação X e entre a nação Y por vias diplomáticas, essa nação X manda o seu exército atacar a nação Y e eles se degladeiam, eles entram em guerra, eles entram em conflito, igual a gente viu no ano passado. Agora, para pensar, se agora nós temos um governo que engloba tudo, eu preciso de um inimigo externo. Eu preciso de um inimigo externo. Nós temos que nos unir. Nós temos que nos unir para combater. Agora nós temos um inimigo externo que pode ameaçar toda a humanidade. Nós precisamos nos unir para defender a humanidade. Faz sentido isso? Você consegue perceber que essa pegada ela é realmente uma visão, uma estratégia, algo sobrenatural. Eu tinha que dizer desse jeito, porque é o que a gente está percebendo. Então você começa a entender que parece que isso aqui é uma mesma face, ó. Tudo está intercambiado. Tudo tem uma conexão. Todas essas construções que a gente está vendo surgir ao longo desse tempo, vai escrevendo aí nos comentários. Eu vou responder. Nós vamos estar juntos, eu vou responder. Vai escrevendo que eu vou respondendo. Vai respondendo, vai pontuando aí e eu vou junto com você respondendo. Porque olha só, é uma convicção, é muito mais do que uma crença. Tudo que nós temos visto é uma construção para chegar em um determinado ponto. Mas toda essa construção é para se opor a uma visão metafísica, que hegemonicamente, que de uma forma plena e total, vem influenciando o Ocidente já há 2000 anos. Então, você vai percebendo, rapaz, será que eu vou chegar no marxismo cultural? Ah, meu Deus, eu não tenho uma hora para ficar aqui falando com vocês, não. Vamos lá. Eu vou dar um salto aqui nas minhas notas, para a gente entrar um pouquinho aqui, ó. Como eu falei do livro Cidade das Damas, lá de trás tem outros livros, outras produções. Você vai ver na Renascença, você vai ver no Iluminismo, você vai ver já no século XVIII, XIX, grandes movimentos, necessariamente não defendido e movimentado e conduzido por mulheres, mas a ideia ela já veio permeando há muito tempo. E é interessante porque, se a gente fosse definir essa realidade aqui, como é que a gente definiria? O que é isso? O que é esse movimento, essa ideologia? O que a gente poderia dizer disso? Eu poderia dar uma definição, é a compreensão dessa turma de que existe uma desigualdade entre homens e mulheres.
E que a mulher, por ser o sexo frágil, entre aspas, ela está sempre em desvantagem. Agora, se você parar para perceber, é, algumas conquistas, por exemplo, o voto feminino, é, o direito de trabalhar, você vai vendo que houveram algumas conquistas que garantiram uma uniformidade nessa cidadania, nesse espaço, mas parece que o debate não para, ele não para, porque há uma necessidade de chegar ao poder. E aí tem uma mulher, Kate Millett, ela escreveu um livro em 1970. Você sabe que na década de 60 a gente teve uma revolução sexual, que começa, a gente experimenta no final da década de 50, começo a década de 60 inteira e invade e vem avançando, avançando, avançando até hoje. E aí a gente para pensar, se você pegar o livro dessa senhora e você ler e refletir nele, você vai descobrir, o livro é Política, é o livro que fala exatamente dessa perspectiva de uma política sexual, de uma política social, de uma compreensão, sabe, de que as coisas elas precisam ser. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui na minha nota. É exatamente, o livro é isso mesmo, é política sexual. Esse livro dela, ela argumenta uma coisa muito interessante. Ora, há uma necessidade de uma liberdade sexual. E para que essa liberdade sexual da mulher seja plenamente exercida, nós precisamos de uma transformação nos costumes sociais e precisamos de uma transformação nas relações familiares. Então, você começa a perceber, você poderia definir assim, olha, nós poderíamos ter uma perspectiva sexual do sexo como uma necessidade fisiológica, e aí você tem uma outra conotação que teria a ver com o sexo como realizando uma moeda de pagamento em troca dele, e aí você teria uma perspectiva de mercado, né, em que você vai obter, através dele, uma fonte de lucro, de sustento. Mas o que é muito interessante é que nesse movimento, o sexo passa a ter um enfoque de controle político. Todo o liberalismo, toda a liberdade sexual que a gente tem visto ao longo desses anos, desde 1750, na França, até hoje, sabe o que você percebe? É que desde isso é para garantir controle. Então você vai, olha só, eu vou lá nesse livro aqui, ó. Aqui nesse livro você encontra duas expressões claras dessa figura que nós estamos vendo sendo usada hoje. Sansão e Dalila é um exemplo. Você vai ter Herodias, você vai ter Salomé e você tem Herodes. O que acontece ali? A cabeça de João Batista é negociada em troca de uma dança. Então você começa a perceber que e principalmente desde a Revolução Francesa, começa a se plantar uma ideia de que se eu tenho liberdade sexual, eu sou livre. E se eu não tenho liberdade sexual, eu sou oprimido. Mas tudo isso, porque é muito interessante, né? A gente pensar a mulher e é o sexo oprimido. Portanto, ela está sempre em desvantagem. Sempre ela vai estar
em desvantagem. Mas tudo isso é para construir uma narrativa para que haja um exercício de controle. Se você olhar para fora, para a janela de fora, é liberalismo sexual. Mas se você olhar por dentro, o movimento está sempre caminhando e sempre desenvolvendo-se em torno de uma ideia de controle. Hum, entendeu? Ó, controle, controle, controle. Gente, para pensar. Tudo o que nós estamos acompanhando ao longo desse tempo, nesses últimos 4 anos, desde 2020, são narrativas, narrativas, construção e desconstrução. Construção e desconstrução. Eu fiz questão de montar essa mini bibliotecazinha aqui para mostrar para vocês esse livro aqui, ó. Pá, pá, pá. Cadê ele? Deixa eu ver se eu consigo tirar. Esse livro aqui, ó, Power Shift. É um livro antigo. Eu nem sei em que edição ele está hoje, é de Alvin Toffler. Eu já mostrei esse livro numa outra live. Esse livro, ele fala dessa terceira onda, onde essa onda que é introduzida, ele fala, não é da terceira onda, mas ele fala de uma transformação no poder, em que você tem os caras ricos, os caras que têm muito dinheiro, é um tipo de poder. Os caras que têm a arma, né, que podem exercer violência, é um outro tipo de poder. Embora a violência seja um poder de baixa qualidade, ele não é um poder muito eficiente. Mas você está percebendo como nós estamos vivendo um tempo em que há uma escalada de violência progressiva no Brasil? Aí você vê toda uma estratégia que vai sendo construída, olha, de desarmamento, mas enquanto isso, olha, você vem cá, me dá a arma que você tem aqui, deixa em casa. Não, que você deixava em casa, eu quero confiscar essa arma para mim. Aí você para pensar, então quem é que vai me defender? Então isso vai criando uma escalada de violência, não é? A gente não está vendo uma crescente de violência nesses últimos 20 anos? Nesse último tempo aí teve uma diminuída, mas a gente vem uma escalada crescendo. E agora você está vendo aí os vídeos que a gente recebe de um arrastão aqui, de um arrastão ali, de uma coisa aqui, você está percebendo. Isso vai construindo o que na gente? A gente vai ficando com medo. Medo de sair de casa, medo de caminhar nisso. Agora saiu uma notícia outro dia aí de que se você está num processo de interpelação judicial, podem confiscar o seu passaporte, pode confiscar a sua carteira de habilitação. Eu vi um negócio desse aí numa decisão da corte. E aí você começa a parar para pensar o que tudo isso vem fazendo. Olha só, vem uma construção de uma narrativa que vai nos aprisionando, vai nos colocando contra a parede. E aí, conforme a gente vai sendo colocado contra a parede, quem é que vai nos salvar? Chapolin Colorado? Quem é que nos pode redimir? Aí você vê o globalismo, você começa a pensar nos governos totalitários que a gente vê aqui no nosso entorno. E aí você começa a perceber que a gente vai sendo apertado, apertado na parede. Agora você não pode mais falar, você não pode mais escrever nas redes sociais, você não pode fazer nada. Então a gente vai sendo acuado, 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 a tal ponto que o que acontece? Talvez não haja saída. Aí você vai entender essa perspectiva aqui de um globalismo. O que é isso? A gente vê essas coisas, mas a gente não entende. Olha só, eu tenho mais. Ixi, acabou o tempo. Vou virar aqui mais um pouquinho, só mais um cadinho aqui. Eu não sei, se vocês querem que eu continue falando sobre esses assuntos, escreve aí nos comentários, porque não dá para fazer numa live só para falar de tudo. Mas se você acha que é interessante a gente fazer uma live só sobre feminismo, só sobre OVNIs, só sobre marxismo cultural, só sobre essa desconstrução da heteronormatividade,
Aí eu volto com o meu cubo mágico aqui e a gente vai fazer uns negócios muito legais. Mas eu não vou sair daqui sem te mostrar por que esse cubo é mágico. Por que esse cubo tem um poder que você não sabe que ele existe? Mas esse cubo é poderoso. Ele não é místico, não, mas ele é poderoso. Eu vou te mostrar aqui, ó. Olha só. Eu sempre quis fazer isso, mas eu nunca consegui no cubo fazer, montar todas as faces de novo. Eu vou desconstruir todas as faces aqui, ó. Ó. Ixi, travou aqui o negócio. Agora deixa eu te perguntar aqui. Você está conseguindo agora? Está conseguindo perceber os movimentos? Eita, vai desmontar aqui meu. Está conseguindo perceber os movimentos? Você consegue ver? Você vê um pedacinho aqui, mas o que é isso aqui mesmo? É assim que a gente vai ficando, ó, completamente desconstruído. Você está entendendo? E aí, quando a gente está desconstruído, e é exatamente isso que está acontecendo, nós estamos nos tornando cada vez mais fragmentados dentro de nós mesmos. Aí eu separei um outro livreto aqui, ó, ansiedade. Nós estamos nos tornando uma sociedade doente. Nós estamos nos tornando cada vez mais ansiosos. Nós estamos nos tornando cada vez mais perdidos. As pessoas estão doentes dentro de casa, porque elas não sabem para onde ir, elas não sabem o que fazer, elas não sabem como vão se mover. O professor Olavo de Carvalho, ele escreveu um negócio que me chamou a atenção e fiquei com aquilo na minha cabeça quando eu li. Ele diz assim: quem perde a fé em Deus fica num estado de incerteza. Quem perde a fé em Deus entra num estado de incerteza. Olha aqui, ó. Caos, desordem. Agora, nesse livro aqui, eu descobri que tem poder quem tem informação, quem controla os sistemas de informação. Aí você vai entender por que a gente está vivendo o caos para controlar a rede social. Hoje, segundo algumas pessoas, a internet deu voz aos idiotas. É assim que a gente é classificado. Você entende? Tudo para desconstruir. Tudo para desconstruir. Aí a gente para e pergunta assim: peraí, então toda essa desconstrução, porque tudo isso, você pode ver todos os movimentos que eu te mostrei aqui, todos eles se opõem ao transcendente. Se você não tem fé em Deus, você entra numa incerteza. Será que nós estamos vivendo a era da incerteza? Será que nós estamos vivendo a era da insegurança jurídica? Será que nós estamos vivendo a era da incerteza emocional, da incerteza da minha identidade? Quem eu sou? Para onde eu vou? O que eu faço? Você pode achar que eu estou usando um tom de ironia, mas não é que eu esteja usando um tom de ironia. Eu me propus a fazer essa live sem citar termos bíblicos. Por quê? Porque a Bíblia está dentro de mim, esses princípios estão dentro de mim. Então, quando eu emito o meu pensamento, eu estou emitindo o meu pensamento a partir de uma cosmovisão bíblica. Por isso que eu estou falando de desconstrução. Por isso que eu estou falando de desconstrução, porque o professor Olavo de Carvalho disse: quando você perde a fé em Deus, você entra num estado de incerteza. Eu tenho menos de um minuto para terminar. Então, nós estamos vivendo uma era de incertezas, nós estamos vivendo uma era de dificuldades, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos parar e pensar para onde nós vamos. Por isso que no tema dessa live eu falei o quê? Desconstruindo a nossa humanidade. Humanidade. Porque quanto mais eu vou dar aqui uma de crentão, né? Porque não tem como terminar isso aqui sem falar dessa forma. Quanto mais eu me afasto de Deus, menos humano eu sou.
Por quê? Porque a minha humanidade deriva dele. Eu só posso me completar no outro. É por isso, queridos, que nós somos um ser essencialmente comunitário, porque nós fomos feitos para isso. E aí você começa a perceber que essa desconstrução, essas multifaces, elas estão embrenhadas em toda a sociedade para pervertê-la, porque pervertendo-a, ela será subjugada. Tem um texto, eu vou citar. Beber água aqui. Vai escrevendo aí, galera. Aqui é um tempinho para você escrever e a gente ir respondendo junto. Mateus 24:12 diz assim: e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Porque as pessoas vão perder a fé, as pessoas vão perder a esperança. E aí quem é que levanta para responder os anseios de todo mundo? Lembra da palavra que estava na letrinha branca? Um governo único, né? Um governo totalitário, mas antes de se levantar um governo único com todo mundo, vão se levantar blocos, blocos aqui, blocos lá, nós somos do bloco de cá, os outros são do bloco de lá, e aí você começa a perceber, gente, tudo isso que você tem visto é para desconstruir você, é para desconstruir a sua família, é para desconstruir a nossa sociedade, porque é preciso desconstruir aquilo que é sólido. É preciso, lembra da imagem que eu usei no convite da live? Uma marreta, é preciso quebrar aquilo que é um monolítico. Jesus ensinou, se você constrói uma casa sobre a rocha, quando vem a tempestade, quando vem o vento forte, quando a terra treme, ela permanece de pé. Mas se você constrói uma casa sobre a areia, ela não resiste à pressão, ela não resiste à dificuldade. É exatamente isso. Gente, olha, nosso tempo está acabando, está esgotando aqui. Ó. Eu já estou na terceira ampulheta. Eu acho que já é a quarta. Então, nosso tempo está acabando. Eu estou muito animado em conversar com vocês sobre essas coisas, mas eu não sei, sinceramente, se vocês têm interesse em conversar a respeito dessas coisas. Mas se você tem, eu queria deixar aqui o meu pedido. Escreva, peça aí, ó, feminismo. Vamos fazer uma enquete aí. Olha, bota aí o meu zap aí, ó. Vou dar um número de zap para vocês. Um número de zap vermelho. Vermelho não. Vou botar um número de zap aí para você mandar uma mensagem. Qual é a live que a gente vai fazer em seguida? Eu já tenho uma outra para daqui a alguns dias, já vem no meu coração fervendo. É também nessa pegada do cotidiano. É uma segunda live do cotidiano, de cidadania, dessa vida da gente no mundo, que a gente precisa pensar o mundo a partir de uma cosmovisão bíblica. E é isso que a gente vai fazer nesse perfil aqui desse canal. Vou fazer uma playlist só com essas lives do cotidiano, do dia a dia. Escreva aí, por favor, mande a sua impressão, por favor, dá o seu joinha aí, compartilha, se inscreva no meu canal, convide seus amigos para se inscrever no meu canal. Ajuda a gente a avançar, para a gente conseguir levar essa reflexão para mais pessoas, para a gente construir. Construir. É uma construção a muitas mãos, muitas mãos. Muito obrigado por você estar aqui até agora. Eu vou orar por você, para que Deus abençoe você. Eu tenho orado insistentemente pelas nossas vidas, pela vida da nossa cidade, pela vida da nossa nação. Que Deus te abençoe e faça a sua vida florescer em Deus. Deus abençoe aí. Grande abraço. Curta e compartilhem. Foi.